E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla e eu vou falar com vocês sobre Design Sprint. Antes de eu começar a falar sobre o Design Sprint especificamente, vou me apresentar bem rapidamente para vocês saberem quem eu sou, certo? Pois bem, meu nome é Carla Debona, eu sou designer, tenho mestrado em comunicação e semiótica, e aí tem dois lados da minha vida. Um lado eu sou professora, eu dou aula em vários lugares sobre experiência do usuário, sobre user experience, dou aula na Kaelon, na Mastertech, na Terra, na FIAP, todas as disciplinas que eu dou são relacionadas à experiência do usuário, e também dou workshops livres no Coletividade. Além disso, eu trabalho como consultora para empresas e startups, ajudando a conceber a experiência de produtos, ajudando a startup que está começando a construir o MVP, pensando já na experiência do usuário, ajudando a criar cultura de experiência do usuário dentro das empresas. E, paralelo a isso também, eu sou mentora de competidores do World Skills, um torneio mundial de formação profissional que acontece de 2 em 2 anos. Eu ajudo a treinar competidores de design gráfico e de web design. E por último, não menos importante, eu sou cofundadora do Reprograma, um projeto de empoderamento das mulheres na tecnologia. Pois bem, se você quiser me achar nas redes sociais, conversar comigo, é só me procurar por Carla Debona em qualquer uma das redes sociais, tudo junto, vocês vão me encontrar do Pokémon ao LinkedIn, beleza? Muito bem. Pois bem, vamos começar a falar sobre o Design Sprint, e aí a gente vai começar apresentando como é que nasceu o Design Sprint. E nasceu com esse cara aqui, o Jake Knapp, esse moço da foto, certo? Ele trabalhava na Google Ventures, e a Google Ventures é um braço da Google que investe em startups. Uma startup muito famosa que eles investiram, que a gente conhece, é a Uber. Mas eles investem em várias startups pequenas, eles ajudam a escalar, ajudam a conceber produto também. E eu sempre trago o slide do Jake, porque o Jake acabou de sair da Google Ventures e ele tá indo para um viés mais de escritor, então vale muito a pena ler o Medium dele, por isso que tem esse link aqui embaixo, porque vale acompanhar o que ele está escrevendo, como é que ele está pensando as coisas, porque ele tem uma visão bem legal do mundo. Inclusive foi ele que escreveu o livro do Design Sprint, certo? Nasceu nesse contexto com esse cara aqui, principalmente, que é o grande evangelista do processo. Pois bem, o Design Sprint, ele é um método, principalmente para quem é da área de Design Thinking, já deve ter ouvido falar muito disso, mas ele é centrado no usuário, colaborativo, prático, iterativo, e para quem é da área dos métodos ágeis, ele é muito ágil, ele é muito rápido, até porque sim, método tradicional você faz ele em 5 dias, certo? E assim, primeira coisa que você tem que ter em mente, quando é que eu vou usar o Design Sprint? E aí, para explicar isso para vocês, eu vou explicar como é que eu descobri o Design Sprint, porque fez sentido para mim em termos de projeto, na verdade. Como eu trabalho muito com startup, principalmente startup que está começando, elas sempre têm um problema de tempo e dinheiro. Primeiro, eles não podem gastar muito dinheiro validando, eles têm que descobrir que eles estão errando rápido, para eles poderem pivotar, para eles poderem melhorar o produto. E normalmente o tempo é sempre uma coisa que eles têm que ficar correndo atrás dele. E aí, o que acontecia, eu venho um pouco, tem bastante base de Design Thinking, o que acontecia é que eu não conseguia aplicar os métodos de Design Thinking do jeito tradicional que ele é conhecido, uma imersão mais profunda, com mais atenção, e aí as coisas começavam a sair um pouco atravessadas, pelo menos essa era a minha impressão. Eu não sentia que a entrega que eu estava fazendo era boa para as startups 100%, e ao mesmo tempo a gente precisava trabalhar com coisas centradas no usuário, a partir de tomar decisões, entender melhor o usuário para tomar decisões de produto. E aí, como tinha essa dinâmica que ela não estava funcionando, eu fui tentar entender assim, poxa, legal, eu preciso aplicar o Design Thinking, aplicar esse mindset, mas eu preciso fazer isso rápido, porque senão eu não vou conseguir atender a demanda da startup, que é diferente, de repente, de uma empresa consolidada. E aí foi assim que eu descobri o Design Sprint, certo? Foi dessa forma, porque ele acaba resolvendo essa questão de tempo e de dinheiro, porque ele é muito rápido e aí você consegue validar a sua ideia ou descobrir que ela não funciona em um curto período de tempo, certo? Mas se você quiser ter em mente, assim, bem claro, quando que você tem que usar o Design Sprint, tenha em mente esses 3 pontos aqui. Quando as apostas são muito altas, ou seja, quando você tem que tomar decisões muito grandes e você precisaria ter mais segurança para tomar essas decisões, ou ainda, quando não tem tempo suficiente, aí o Design Sprint entra para resolver, ou quando você está no momento do seu produto, do seu negócio, que você não sabe para onde ir, você não sabe qual caminho escolher, e aí o Design Sprint vai te ajudar a tomar um norte ou ter mais segurança do que você vai fazer, certo? Muito bem. E uma coisa muito legal que eu acho fantástico é essa frase do Google, que é Design Matters, Speed Matters, ou seja, o design e a velocidade importa. Ainda mais no mundo que a gente vive, que é um mundo cada vez mais rápido, cada vez mais acelerado, cada vez, tipo, o produto sai, o produto entra, as coisas mudam muito rápido, os negócios estão mudando muito rápido, né? E aí, ele encaixa direitinho com essa frase, porque a velocidade, ela é uma coisa muito presente no nosso mundo
e o design está cada vez mais importante, tanto que, se você for analisar os grandes players do mercado de tecnologia, todos eles têm departamentos gigantescos de design. Inclusive, se você quiser ver como eles consideram o design uma coisa importante, tem um documentário chamado Design Disruptor, criado pela Envision, que é muito legal, que mostra como o design está criando disrupção nos mercados. E aí mostra Google, mostra Facebook, mostra Airbnb, mostra Uber, mostra Mailchimp, mostra Evernote, mostra todas as empresas, grandes players do mercado de tecnologia. E, como se o design, se a velocidade importa, o que o design sprint fez foi misturar dois métodos que hoje em dia também são muito famosos, todo mundo fala muito na área de tecnologia, que é o Agile, as metodologias ágeis, por causa da velocidade, e o Design Thinking, porque é importante ser centrado no usuário, pensar no usuário e tomar decisões a partir do usuário. E aí, tenha isso em mente. Velocidade importa e o design também. Bom, e aí por onde começa? E aí vem a parte da minha apresentação que ela é mais infame, porque sim, começa do começo, né, gente? Mas, por que eu coloco esse slide? Porque o Design Sprint, ele não começa especificamente dele mesmo. Tem um pré-sprint, que na verdade não é nem um sprint, é uma preparação para o sprint. E essa preparação ela é muito importante para o sprint correr bem, certo? Para o sprint dar certo, para o sprint funcionar. Então, sim, o Design Sprint começa um pouquinho antes, começa na preparação. E na preparação, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que ter um desafio que valha a pena você colocar a sua equipe 5 dias focada naquilo. Não pode ser um desafio simples, tem que ser um desafio complexo, tem que ser um desafio que a gente tenha muitas dúvidas, que a gente não sabe o que fazer, porque as pessoas vão ficar muito focadas tentando resolver aquilo. Se for muito simples, vai ficar muito chato. Então não dá pra ser, por exemplo, eu vou falar muito de produto porque eu trabalho bastante com produto digital, não pode ser uma feature, tem que ser uma coisa mais complexa, tem que ser de repente um novo serviço dentro do produto, ou realmente você pivotar completamente e mudar completamente o negócio. Tem que ser alguma coisa que ou você vai tipo, dar um passo muito grande no seu produto, não vale a pena você testar antes de colocar isso no ar, alguma coisa que seja complexa o suficiente para manter as pessoas focadas e motivadas trabalhando 5 dias, certo? A próxima coisa que você tem que ter em mente é que o tomador de decisão faz parte do processo. O Design Sprint não tira ele, inclusive ele participa de momentos cruciais do processo. Só que o que acontece? Tomador de decisão, chefe, líder, enfim, normalmente eles têm o quê? Eles têm uma agenda muito complicada. E aí, às vezes, eles não conseguem participar 5 dias inteiros do Design Sprint. Até normalmente, quem não é o tomador de decisão já fica, nossa, mas vai ser 5 dias? Então, assim, no caso do tomador de decisão, se ele não conseguir participar os 5 dias, é ideal que ele participe. Mas se ele não conseguir, tem alguns momentos cruciais que ele precisa estar presente. A gente vai ver isso ao longo do processo quando eu for explicar o método em si. Mas o tomador de decisão, ele participa. Se ele não conseguir participar de todo o processo, ele participa de alguns momentos, mas ele tem que existir no processo, a pessoa que toma a decisão e que leva a coisa pra frente, beleza? Além disso, a gente tem que montar um time. E aí, na hora que a gente for montar um time, é importante o quê? Que esse time tenha backgrounds diferentes, que sejam pessoas que tenham perfis diferentes. Porque o que acontece no Design Sprint? Não dá muito tempo de fazer pesquisa, né? Principalmente porque o dia 1, que é o dia de entender, as pessoas têm que usar o seu próprio repertório para ajudar a construir o conhecimento. E você, como pessoa que trabalha em alguma área, normalmente você é especialista naquela área, então você tem bastante conhecimento sobre aquela área e a partir da sua área você olha para o produto, o serviço que você trabalha e você tem um viés e uma expertise e uma experiência sobre aquilo. Então é super importante escolher pessoas com backgrounds diferentes. Então, sim, sendo básico, mais geral, assim, para dar uma regra para vocês, alguém da área de design, alguém da área de desenvolvimento, alguém da área de marketing, alguém da área de vendas, alguém da área de negócio, sempre com pessoas com perfis bem diferentes. Porque se você colocar 5 designers numa sala, são 5 pessoas pensando igual. É óbvio que elas não vão pensar exatamente igual, mas elas têm um viés muito parecido. Elas olham para o mundo pela mesma perspectiva que a perspectiva do design, porque as pessoas aprenderam a pensar assim, elas não estão erradas. Só porque se a gente não vai ter tempo de fazer pesquisa, a gente tem que partir de pessoas diferentes para construir essa informação, para construir a informação de uma forma que ela tenha uma visão 360, certo? Então é super importante que você traga pessoas com backgrounds diferentes para construir esse sprint. Além disso, tem o Sprint Master. O Sprint Master é o cara que vai cuidar do seu sprint como um todo. É ele que organiza, que fala com o tomador de decisão, é ele que fala com o pessoal do time, é ele que verifica o desafio, é ele que sabe como facilitar o sprint. E ele é super importante no processo, porque ele consegue verificar se está sendo feito corretamente. É importante que essa pessoa esteja definida, porque ele vai verificar o todo, ele vai fazer o sprint correr de uma forma, ele vai
tentar facilitar da melhor forma para que a gente chegue no resultado. Então é super importante que você tenha um Sprint Master e que ele saiba como facilitar e que ele conheça o método. E aí é importante que ele veja, por exemplo, essa palestra, que ele leia livro, que ele entenda como é que o método funciona, o que tem por trás de cada etapa, certo? Bom, outra coisa importante, são 5 dias, você vai ter que fechar a agenda dos envolvidos. E aí, o Design Sprint, em teoria, ele acontece de segunda a sexta, são 5 dias, acaba a semana. Porque ele é muito intenso e ele é muito focado. Sempre me perguntam, tá, Carla, mas 5 dias é muito tempo, não dá pra fazer em menos tempo? Eu já apliquei Design Sprint em menos tempo, eu já apliquei até ele é quebrado, eu vou explicar isso mais no final, então fiquem tranquilos. Primeiro eu vou explicar o método tradicional, o método que está escrito no livro, e mais do que isso, meu conselho para vocês é, vocês têm que, primeiro, aplicar o método em 5 dias mesmo para conhecer o método, para ver o que não funciona para você, o que você tem que adaptar para o seu contexto, o que você tem que fazer pequenos ajustes, o que funciona muito bem. Então, primeira coisa, assim, se eu pudesse dar um conselho, aplica o Design Sprint em 5 dias, seguindo a sequência, fazendo ele funcionar exatamente do jeito que ele foi projetado, e aí depois você vai tendo segurança, você vai fazendo adaptações. Eu já consigo aplicar ele em 3 dias, eu vou explicar como é que eu faço isso, e eu também consigo aplicar ele fatiado, também vou explicar isso. Deixa eu só explicar primeiro o método, depois eu falo pra vocês onde é que dá pra fazer essas quebras, certo? Bom, muito bem. E outra coisa importante, você tem que ter uma sala fechada e essa sala tem que ficar para o Design Sprint, porque a sala vai ser a documentação viva do seu processo. O que eu quero dizer com isso? À medida que os dias vão passando e os processos vão acontecendo, as dinâmicas, a sala vai sendo preenchida. E sempre que você entra na sala no outro dia, aquilo é a continuação de um trabalho. Então, como é uma documentação que vai sendo colocada nas paredes e vai ser usando post-it, etc e tal, é importante que você mantenha essa sala reservada para até o fim do sprint, certo? Então, é importante que essa sala exista, porque ela vai ser a documentação que vai sendo construída dia após dia, dinâmica após dinâmica. E os materiais necessários é o básico que a gente trabalha, para quem trabalha com Design Thinking, é o básico que todo mundo conhece. Post-it, canetinha, papel, fita adesiva. A única coisa diferente, assim, é ter um cronômetro. Não sei se vocês perceberam, lá na foto do Jake, tinha uma foto, ele estava segurando um cronômetro no cantinho. Pois bem, é importante que tenha um cronômetro. Tem aquele cronômetro chique que você usa e tal. Eu tenho usado o cronômetro no computador e tem funcionado muito bem nas dinâmicas que eu tenho aplicado. Então o importante é que tenha um cronômetro, porque todas as atividades têm um tempo específico para você fazer elas e executar. E aí você tem que manter isso para manter o ritmo do sprint, certo? E aí a gente chega no momento que, beleza, preparamos o sprint, agora a gente vai começar. Mas uma coisa importante que acontece no sprint, e agora é o momento que dá dor no coração das pessoas, não pode usar o celular. Sim, o celular fica afastado. Mas, Carla, como é que eu vou sobreviver a isso? Bom, se você olhar a agenda do Design Sprint, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Você tem algumas quebras de coffee break e tem a própria pausa do almoço. Então, você, nesses momentos, você pode pegar o seu celular, você pode olhar o seu WhatsApp, olhar o seu e-mail, falar com quem você tem que falar. O que não pode é na hora da dinâmica, você tá pegando o celular porque dispersa. Lembre que ele tem que ser intenso e focado. Tá, Carla, mas eu tenho uma ligação muito importante, eu tenho um e-mail que eu tenho que acompanhar. Se você precisar fazer isso realmente, você pega o seu celular e você sai da sala para não tirar o foco e a atenção das pessoas que estão envolvidas no sprint. Aí você pode pegar o celular, você sai da sala, faz o que você precisa fazer e você volta para a sala para não ficar... Mas se ficar esse entra e sai, é óbvio que não vai funcionar. Então tem que evitar ao máximo e tem que usar de repente essas quebras que tem, esses intervalos e o próprio almoço, para você fazer o que você precisa no celular, mas é o momento de ficar super focado naquele desafio que você está tentando resolver, certo? Bom, essas são as 5 etapas do Design Sprint. Vamos passar por cada uma delas e entender como é que cada uma delas funciona e, mais importante, qual é o mindset de cada etapa, certo? E a primeira etapa é a etapa de entender. Nessa etapa, por incrível que pareça, o nosso foco é conversar. Na verdade, é fazer com que as pessoas conversem, que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir uma outra e conhecer o que uma pensa e construir o conhecimento em cima do pensamento de cada um, certo? Então, o foco nessa etapa é conversar, é fazer com que as pessoas demonstrem o conhecimento que elas têm sobre o desafio em questão, beleza? E aí, como é que a gente faz isso? Porque tem um método para fazer isso. A gente vai tentar chegar no nosso alvo certo. Então a gente tem aquele desafio que ele tem ele é contraditório, falta informação, ele tá meio incompleto, a gente não sabe direito quais são certas coisas, e a gente vai escolher o alvo dentro desse desafio. Esse é o nosso objetivo no dia 1. Então a gente vai entender o nosso desafio, entender prós e contras, entender o que dá certo e o que não dá, quais são os desafios dentro do desafio, e aí
quando a gente tiver isso bem claro, bem mapeado, a gente vai escolher o alvo dentro disso que a gente vai atacar no nosso sprint, certo? Então, o objetivo desse dia é fazer isso. Beleza, como é que eu faço isso, Carla? Primeira coisa é definir um objetivo de longo prazo e depois listar as perguntas do sprint. Tá, mas o que é isso? Por que você colocou esse negócio de ser otimista e ser pessimista? Objetivo de longo prazo, você tem que ser otimista. É quando as coisas dão certo. Pensa assim, vou tentar dar um exemplo bem simples, como se fosse para a sua vida pessoal. Quando a pessoa está querendo emagrecer, o objetivo de longo prazo dela é emagrecer X quilos, sei lá, 20 quilos, 10 quilos, enfim. O objetivo de longo prazo dela é esse, certo? As listas de perguntas do sprint, e aí você tem que ser pessimista, é tudo que pode acontecer ao longo do percurso para que esse objetivo não se realize. Sei lá, muitas festas de aniversário, não sei, a pessoa não conseguir se manter indo na academia, como é que eu faço para me manter indo na academia se eu tenho uma vida agitada? Como é que eu faço para me manter na academia se eu viajo bastante? Como é que eu faço para ir na academia, sei lá, se eu trabalho todo final de semana eu tenho uma festa? Enfim, você tem que listar todas as coisas que podem acontecer ao longo desse processo para que você não realize o objetivo de longo prazo. Então, assim, o objetivo de longo prazo é o final feliz, é vivemos todos felizes para sempre. As perguntas do sprint é tudo o que acontece para o herói não conseguir resolver a história, certo? E aí, para deixar isso bem claro para vocês, aqui temos um exemplo, ó. Nesse caso, o objetivo de longo prazo é mais pacientes inscritos no teste. É isso que a gente quer conseguir com esse design sprint que a gente estaria fazendo aqui nesse exemplo. Quais são as questões do sprint? Podemos encontrar matches rápidos o suficiente? As clínicas mudariam seus workflows. Ou seja, se essas duas coisas acontecessem, talvez a gente conseguisse alcançar o nosso objetivo de longo prazo, se a gente conseguir resolver essas duas perguntas. Então é isso que a gente tem que fazer quando a gente pensa no objetivo de longo prazo e nas questões de sprint. Normalmente a gente faz umas 3, 4 questões de sprint no máximo, porque depois a gente vai escolher uma só para tentar resolver dentro do sprint, certo? Então, o primeiro momento que a gente faz é isso dentro do sprint. Depois que a gente faz isso, a gente faz uma outra coisa. A gente precisa entender melhor esse problema. A gente precisa entender melhor o que a gente está, por onde a gente está caminhando. E aí, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente faz um mapa. E esse mapa é muito legal, porque, basicamente, o que você tem que fazer nesse mapa? Você tem que colocar os atores. Então, você coloca os atores que se relacionam com esse problema. No nosso exemplo aqui, paciente, médico e o coordenador. E aí depois você coloca lá no final, começar a terapia, que é o final, é quando você praticamente é o resultado do seu objetivo, né? E o que acontece nesse processo até começar a terapia? Você quer entender melhor essa jornada, mas não só a jornada do seu usuário, a jornada como um todo. É mais parecido para quem gosta de design de serviço com o blueprint, que você tem o front stage e o backstage. Nesse caso aqui você tem todos os atores e como é que se relaciona o passo a passo desses atores até você começar efetivamente, no caso aqui, a terapia, certo? Então você constrói esse mapa para você ter uma visão macro do processo. Aí outra coisa que acontece, que é muito legal, é um espaço, uma dinâmica chamada Pergunte aos Experts. Como é que ela funciona? Primeiro, imagina que a gente sempre reclama dentro das nossas empresas, dentro dos nossos escritórios, onde a gente trabalha, que ninguém ouve a gente, que até nos relacionamentos a gente fala isso, que a gente não está sendo ouvido, né? Nessa dinâmica, todo mundo tem um espaço de fala para falar. E eu sei que você talvez não tenha participado do Design Sprint ainda, mas é um pouco angustiante, tá? Porque a gente não está acostumado a ter espaço de fala. E no Design Sprint, quando você tem essa dinâmica chamada Pergunte aos Experts, você tem de 15 a 30 minutos para falar do seu ponto de vista sobre o problema em si, sobre o que você enxerga, como você enxerga, quais são as informações que você tem, tudo aquilo que você pode contribuir em relação ao desafio. E aí, às vezes, só que as pessoas não podem interferir em você, as pessoas não podem perguntar, então você tem 15 minutos de fala mesmo, é quase como se você estivesse palestrando sobre aquilo. E aí, às vezes, as pessoas não estão acostumadas com isso, a pessoa meio que trava, ela fica, nossa, o que eu vou falar? Porque a gente, às vezes, não está acostumado a ter espaço de fala. Então, essa dinâmica é bem legal. Inclusive, o Design Sprint tem várias dinâmicas para tentar melhorar as dinâmicas de grupo. Porque todo mundo fala que colaboração, cocriação é muito legal, mas, ao mesmo tempo, as dinâmicas de grupo, às vezes, matam essa cocriação, essa colaboração. O Design Sprint, ele tenta sanar todos esses pequenos problemas e, nesse primeiro momento, ele faz exatamente isso. Você tem um espaço de fala e as pessoas não podem te interromper. As pessoas podem só tomar notas em relação a isso. E como é que elas tomam nota? Elas usam uma técnica chamada How Might We Notes. Tá? É uma técnica muito legal porque, ao invés de você tomar uma nota como uma afirmação, você toma como uma pergunta. É como nós poderíamos fazer tal coisa? Como nós poderíamos fazer outra coisa? Como nós poderíamos resolver
tal coisa. E aí, tipo, é todo nessa coisa de entender como uma possibilidade, entender que nós podemos resolver, entender que aquilo não é uma verdade absoluta. E aí funciona mais ou menos desse jeito. Por exemplo, aqui, ó, como nós poderíamos estruturar informações chaves para rastrear pacientes, como nós poderíamos simplificar a discussão com os médicos externos, como nós poderíamos fazer a revisão eletrônica dos registros médicos mais depressa. Então, enquanto a pessoa está falando, o expert de vendas, expert de design, expert de desenvolvimento, ele está lá falando sobre como ele enxerga, você vai tomando notas dessa forma. Você coloca lá notadinho no cantinho do seu post-it HMW, né, o How Might We, e aí depois você escreve suas notas, você vai tomando elas dessa forma, todo mundo tomando individualmente, anotando aquilo que é importante, aquilo que a pessoa entende que é importante. E o Design Sprint é um exercício muito legal, porque é sempre do meu eu para o grupo. Então eu sempre vou ter a oportunidade de explorar individualmente aquilo e depois levar para o grupo e a gente construir em cima. E aí o How Might You é o primeiro exercício. Então imagina que a gente vai ficar muito tempo conversando, porque, sei lá, se são 5 pessoas no sprint, cada uma pessoa vai ter de 15 a 30 minutos, pelo menos aí foram umas 2 horas, né? Isso porque eu tô considerando que a pessoa não usou 30 minutos para falar. Só pra gente tomar essas notas. E aí o que a gente vai construir é uma parede tipo essa, com um monte de notas, porque imagina que para cada pergunta você vai ter um post-it. E aí depois que a gente construir isso, a gente vai olhar e a gente vai fazer aquilo que a gente chama, ou sei lá, card sorting, pode ser, affinity map, clusterização de coisas. Basicamente o que a gente vai fazer é tentar organizar depois esse monte de pensamento, porque a gente estava escrevendo individualmente, aí agora a gente vai levar para o grupo, a gente vai analisar tudo que a gente colocou lá, e aí a gente vai começar a misturar, isso aqui é parecido com isso, nossa, eu anotei isso aqui, é parecido com isso que você anotou, e a gente vai começar a categorizar as coisas, a gente vai começar a criar categorias em relação a isso. Depois disso, a gente vai aplicar uma técnica, eu vou falar mais dela sobre na etapa 3, mas aqui eu vou falar bem rapidamente, que é a técnica do Zen Voting, ou Dot Voting, se você quiser procurar no Google, dos dois jeitos você vai encontrar informação sobre essa técnica. É uma técnica que você não discute, você só usa bolinhas, pode ser, normalmente é umas etiquetas redondinhas que você cola, né? E aí, sem você discutir muito, você vai lá e coloca uma bolinha. Ah, eu acho isso aqui importante, eu não acho isso aqui importante. E aí você segue em frente e você tem um mapa daquilo que é mais importante e foi tomada uma decisão muito rápida, certo? E aí você olha nisso. Depois você pega esses mais importantes e encaixa lá naquele mapa que a gente fez. E aí, com isso, a gente olha para ter essa visão macro do nosso desafio e aí a gente vai escolher uma das questões do sprint para tentar resolver. Então a gente passou por todo esse processo de entendimento, de imersão, por mais rápido que ela seja, por mais que é uma grande crítica que as pessoas fazem ao design sprint, que não tem pesquisa, de alguma forma você está fazendo pesquisa, você está entrevistando não diretamente os usuários, você está entrevistando especialistas na área. Você pode trazer usuários se você achar que fizer sentido para esse primeiro dia. Você pode até trazer especialistas que só vão participar do primeiro dia, tá? E aí eles respondem, tiram as dúvidas e depois eles seguem em frente, eles não participam do sprint. Mas é importante que tenha uma equipe que vá até o final no sprint, mas no primeiro dia você pode trazer usuários, se você tiver já resolvido isso. Você pode trazer alguém que seja especialista de alguma área específica, sei lá, de repente, nesse caso, no nosso exercício, você podia trazer um médico, por exemplo, a ouvir ele falando, você podia trazer o coordenador. E aí, depois você faz todo esse processo de entendimento, você escolhe qual é a questão do sprint que você vai tocar, qual é o alvo do seu desafio complexo que você vai tentar resolver, certo? E aí a gente chega no final com o nosso alvo decidido e a gente vai para o próximo dia do sprint, que é a etapa 2, que é a etapa de divergir. É a etapa de explorar possibilidades de solução para o nosso problema. Percebe que já no dia 2 a gente já vai explorar a solução, tá? Porque você vai entender como é que funciona a dinâmica, mas percebe que a gente entendeu no primeiro dia, na etapa 2 a gente já vai explorar soluções. Sendo assim, parece uma etapa, parece brainstorm, porque a gente vai explorar ideias, ver se funciona. A gente não tá nem preocupado se funciona ou não, a gente vai testar possibilidades, a gente vai idear as coisas, certo? E aí parece um processo de brainstorm. Só que não é um processo de brainstorm. E ele tem algumas diferenças. A principal delas é que a gente vai desenhar a solução na etapa 2. Ou seja, a gente vai desenhar de verdade, tornar ela visual. Porque quando a gente desenha, quando a gente torna visual, a gente tangibiliza as coisas. Sabe aquela piada ou aquele ditado, não sei, que a gente sempre fala: se você não entendeu o que é que eu desenhe, porque dessa forma a gente torna claro para o outro, porque quando a gente desenha, a gente torna a nossa ideia clara, explícita e acionável. Então é por isso que no design sprint, ao invés de você fazer um brainstorm, como a gente está acostumado, de gerar ideias, escrever as ideias, a gente vai desenhar essas ideias. Porque quando a gente desenha, a gente já começa a processar algumas coisas e tomar decisões sobre isso. Então é bem legal, é um processo bem bacana. Então a gente vai fazer desenhos. Só que a gente não começa a desenhar porque não é um momento
divino, tipo, nossa, tive uma ideia genial. Não é assim que funciona. Se você tiver acostumado com processos criativos, você sabe que a gente precisa de referências pra gente fazer criação. Que normalmente, o que se imagina? Normalmente, assim, nas áreas criativas, as pessoas imaginam que as ideias, elas nascem do nada, quando na verdade a gente estuda muito, a gente tem muitas referências. E aí, no processo do Design Sprint, na etapa 2, você vai ter um processo chamado, que eu adoro inclusive, que é um processo chamado Lightning Demos. O que é esse Lightning Demos? Essa dinâmica como está no slide, então assim, todo mundo vai ter oportunidade de mostrar, fazer uma demonstração de um produto, e aí todo mundo vai poder ver. Alguém vai ficar segurando o timer para falar que você tem 3 minutos para mostrar esse demo, então você tem que ser rápido e você tem que mostrar realmente aquilo que importa, o que você achou interessante, e uma pessoa vai ser selecionada para ela pegar, escrever essas ideias principais e fazer um esboço simples do que é aquela ideia, pra gente depois ter um mapa visual de referência daquilo que a gente acha importante pro nosso desafio. E aí, como é que isso se faz? Beleza, essa é a dinâmica estrutural da sala no momento que isso está acontecendo. Então a gente pode, nesse momento, usar o nosso computador, porque a gente vai buscar as referências, seja de aplicativo, de repente, ou seja de sites, enfim, seja de vídeos, seja o que for, para o desafio que você está tendo em questão, certo? Aí depois que você tem essa dinâmica, como é que a pessoa que está lá no quadro, ela toma nota? Ela vai usar um dos whiteboards que estiver disponível e ela vai tomar nota dessa forma aqui, ó. Isso aqui foi o que a gente viu em tela. Imagina que a gente estava vendo lá no Excel, e aí a gente vê o que era muito legal, essa coisa de você poder adicionar comentários. Como é que a gente desenha no quadro? Tá vendo? A gente dá o nome para a ideia, então é inline comments, né? Comentários nas linhas, e a gente faz um esboço de mais ou menos como era essa ideia, pra gente ter memória visual. E aí no final, o que a gente vai construir, depois a gente vê todos os demos que todo mundo trouxe, é alguma coisa parecida com essa, ó. Aqui, por exemplo, é um exemplo de um projeto que eu estava participando relacionado a vídeos. Então a gente estava vendo vídeos para se comunicar com jovens, era isso. Tanto que se você parar para olhar no detalhe, o item 7 está escrito Mamilos, tá? Porque a gente queria títulos causadores e a gente estava fazendo uma referência ao meme Mamilos Polêmicos, certo? E aí percebe que tem várias referências de coisas legais que a gente viu em vídeos que faria sentido. E aí a gente anotou, fez um desenho, deu nome para a ideia e a gente tomou essa referência. Então é isso que você faz para você não sair do zero, você não tem que desenhar a solução do zero, você vai olhar para esse monte de referência, coisa que faz sentido para o projeto, e aí sim você vai começar a desenhar, certo? Beleza, feito isso, a gente vai ter esse espaço, então, a gente vai, lembra que eu falei que a sala é um espaço que é uma documentação viva, que ela vai se construindo. Então a gente vai ter o conteúdo do primeiro dia, então a gente vai ter os nossos post-its do How Might We, a gente vai ter aquele mapa construído, agora a gente vai ter o Lightning Demos, e aí a gente vai ter a oportunidade de cada um individualmente olhar para esse monte de coisa e começar a tomar nota do que é importante, o que a pessoa chegou, nossa, isso aqui é importante, isso aqui eu não tinha percebido ontem. A gente vai começar a olhar para esses detalhes e aí a gente vai começar a fazer um desenho prévio de uma solução. Vai começar a tomar as notas, não precisa nem ser a solução exatamente, é só um primeiro exercício de esboço. Partir do que você já viu nas coisas que já foram construídas até então. Aí você vai ter o seu momento para fazer esses desenhos, certo? Depois disso, a gente tem uma outra técnica que é muito legal, eu adoro ela quando a gente está em exercícios de criação, porque ela é um brainstorm visual, que é essa técnica chamada Crazy Eights. É uma técnica que ajuda você a sair do nada, entendeu? Pra, tipo, daquele momento da folha em branco para alguma coisa desenhada muito rápido. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente nessa técnica é que você vai fazer 8 ideias em 8 minutos. Essa quantidade de tempo varia. Tem gente que aplica ela em 5 minutos, tem gente que dá mais tempo. Depende, na verdade, do quanto você quer que a pessoa desbloqueie. Porque o tempo, na verdade, só serve pra pessoa entrar no senso de urgência, porque ela tem o tempo correndo, pra ela não ficar editando as ideias na cabeça dela, ela simplesmente desenhar, entendeu? Porque no fundo é só um pedaço de papel, se tudo estiver errado a gente amassa e joga fora e a gente gastou só 8 minutos. Esse é o conceito dessa técnica. Então você tem que forçar as pessoas a desprenderem de desenhar num primeiro momento a ideia original, e sim simplesmente desenhar aquilo que está vindo na cabeça delas naquele momento, porque é só um exercício de ideação, não é a solução final, é só pra gente sair do zero e já ter algumas ideias. Imagina que se a gente está em 5, em 8 minutos, a gente vai ter 40 ideias, então é muito rápido para conseguir ideias se as pessoas entram nessa vibe de eu vou desenhar, depois eu me preocupo se ela dá ou não para fazer, se ela é boa ou não ruim, porque a gente pode descartar depois, é só um exercício pra gente sair do zero, da folha em branco, certo? Se você fez a conta, é uma ideia a cada 60 segundos, né? Uma ideia a cada 1 minuto você vai ter que desenhar. Tá, Carla, mas se eu não tiver 8 ideias,
Bom, se você não tiver 8 ideias, não tem problema. O que você pode fazer é olhar para, sei lá, 2 ideias que você fez, né? Porque você bloqueou no exercício. Você olha para as 2 ideias anteriores e tenta misturar uma terceira para gerar em cima dela. Tenta pegar uma segunda ideia, alterar um pouquinho e fazer uma segunda versão daquela ideia. O que importa, na verdade, nesse exercício é que você gere opções, porque depois a gente vai construir em cima dessas opções, certo? Então, assim, não se preocupe, o importante é que você gere o máximo possível de ideias que você conseguir no tempo. E o resultado visual dessa técnica, só para vocês terem uma referência, nesse exemplo aqui é relacionado a telas, né? E aí percebe que a pessoa desenhou 8 telas, não em fluxo, não é a preocupação que você tem que ter agora, a preocupação que você tem que ter é desenhar 8 ideias fortes que vieram à sua mente. E o que é legal dessa técnica é que às vezes você aplica ela até em 2 vezes, porque na primeira, normalmente, você gasta suas ideias mais óbvias, porque você tá preocupado com o tempo, sabe? Então você vai, tipo, tem que fazer, principalmente se você é competitivo, você vai estar focado em fazer 8 ideias. Na segunda rodada, normalmente você não tem mais as ideias óbvias e você tem que continuar desenhando. Então, normalmente a inovação vem da segunda rodada. Não quer dizer que você tem que descartar a primeira rodada. Normalmente, o seu produto vai sair de uma junção dessas várias ideias e a colaboração entre as ideias do outro que você ainda não viu. Então, tipo, a ideia da técnica é fazer com que você saia logo do zero para muitas coisas para você pensar, certo? Muito bem. Depois disso, aí sim, cada um vai ter um tempo para desenhar a solução, cada um na sua, individualmente. Você não precisa assinar, você não precisa se preocupar se vai estar bonito ou feio. Você só tem que desenhar a solução como você imagina. E nesse momento vai ser bem individual, vai ser cada um, a partir do seu repertório, a partir do seu background, você vai desenhar a solução, certo? E aí, por que eles fazem isso? Porque normalmente o que acontece no grupo, no momento que a gente vai desenhar a solução, se tiver alguém mais líder, assim, uma pessoa que tem opinião forte, ela vai conseguir conduzir a conversa para onde ela quer, sabe? E uma pessoa introspectiva, não é um problema, não é uma questão de problema. Ela normalmente fala menos, mas tem muita coisa acontecendo na cabeça dela. E a Google percebeu isso dentro dos projetos dela, e o que é legal é que eles perceberam isso e eles pensaram assim, nossa, a gente precisa resolver isso. Porque a gente fica um dia inteiro fazendo brainstorm clássico, nem era Crazy 8, brainstorm clássico, e aí todo mundo saía muito motivado, mas as boas ideias do Google saíam da conversa do café, sabe? Aquela conversa que você tem a oportunidade de falar com o outro e ouvir o outro. Aí eles perceberam que tinha alguma coisa errada na dinâmica de grupo. Porque o que acontece na dinâmica do grupo? Como tem as personalidades diferentes, as pessoas são um pouco, tipo, tem um nível diferente. Então, a pessoa introspectiva, é normal que ela fique mais em silêncio, mesmo ela tendo muita oportunidade, muitas coisas legais acontecendo com ela dentro da cabeça dela, ela imaginando. A pessoa que é mais líder, que ela é mais ela fala mais bem com os outros, ela vai dominar a conversa e ela vai conseguir. E às vezes tem aquela pessoa que é a chata do grupo, sabe? Que ela acredita tanto em tal ideia que ela vai ficar batendo naquela tecla e às vezes você desiste da reunião do tipo, tá bom, vamos fazer isso, você nem acredita naquilo, mas você quer se livrar da reunião. E aí, para tentar evitar essas dinâmicas de grupo, nesse processo de design sprint, cada um vai fazer o seu desenho sozinho, cada um vai desenhar a solução sozinho e vai terminar o dia cada um com a sua solução, sem ter conversado com o outro. Mas cada um depois vai ter a oportunidade de mostrar a sua solução. Isso que é muito legal. E aí o final do segundo dia é isso aqui, ó. A gente vai ter a solução, a gente dá um nome para nossa solução e desenha como a gente acha que ela tem que ser. E aí cada um faz isso, não precisa dar o seu nome, porque pode deixar anônimo para depois no outro dia todo mundo olhar todas as soluções e aí percebe que a construção do segundo dia foi para que a gente chegue no terceiro dia para discutir ideias e não discutir se é a minha ou se é a sua ideia. A gente vai discutir ideias e a gente vai chegar numa solução e a gente vai colaborar em cima das ideias, certo? Outra coisa que o livro recomenda que você faça no dia 2 é recrutar os usuários para o teste na sexta. Eu normalmente não faço um pouquinho diferente, porque toma muito a atenção do facilitador ter que pensar nisso também. Então, o que eu faço? Quando eu tô lá no pré-sprint, lá me preparando, eu faço uma pré-seleção baseada no desafio, já pré-convido essas pessoas, falando para elas que eu vou confirmar no dia 2. Aí no dia 2, no dia 2, quando já tá mais claro o entendimento do problema e o que a gente vai abordar, aí daquele filtro que eu tinha feito, eu seleciono 5 usuários e aí eu ligo para eles e confirmo se eles podem vir. Então eu sempre tento agilizar um pouquinho, já deixar isso meio pronto lá na preparação do sprint, tá? Mas o livro recomenda que você faça na etapa 2. Eu prefiro fazer isso porque até às vezes dá 3 dias a pessoa não consegue se preparar, então eu meio que pré-agendo com a pessoa, certo? Então, tipo, só para vocês terem em mente, a gente termina o dia 2 com as soluções desenhadas por cada um e a gente também tem que já ter pensando em recrutar os usuários. No meu caso, eu só confirmo quem vai realmente vir na sexta-feira ou na etapa 5.
Aí a gente chega na etapa 3, que é a etapa de decidir, certo? Bom, nessa etapa é a etapa de decidir, e decidir é uma coisa que normalmente é difícil e aparece muito a questão do grupo novamente, aquela questão de ter pessoas introspectivas, pessoas que são mais líderes, que conseguem coordenar melhor, mas aquelas extrovertidas, e aí elas conseguem dominar melhor a conversa em si, e é natural que isso aconteça, não tem ninguém certo ou errado, na verdade a gente tem que melhorar e equilibrar essas duas energias para a gente conseguir fazer com que o grupo como um todo apareça nas decisões, certo? Muito bem. A gente está acostumado, normalmente as nossas reuniões são assim, e a gente está acostumado ao quê? A fazer mais ou menos isso que está previsto aqui, ó. A gente começa a pensar numa solução para um problema, e aí a gente começa, olha, eu tenho uma solução. Aí vem uma outra pessoa e fala, poxa, vamos fazer. Aí vem uma outra pessoa, não, eu odeio, ou não, não vai dar certo, não, não vai funcionar por causa disso, disso, daquilo. Aí você vem e fala, não, deixa eu me explicar. Aí vem uma outra pessoa, não, mas então eu tenho uma outra solução que pode ser assim, assim, assim. Só que a gente já descartou aquela solução que talvez, se a gente discutisse um pouquinho ela melhor, a gente ia conseguir trabalhar em cima dela ou construir essa solução com a outra solução, trabalhar em cima dela. Como a gente está acostumado a trabalhar em reuniões ou até em conversas linearmente, a gente vai descartando o que ficou para trás. E aí, às vezes, aquela era uma solução que, mais maturada, ela ia trazer uma boa solução para aquilo que a gente está tentando resolver, certo? Então, o que o Design Sprint faz, e que eu acho muito legal, eles fazem isso em vários processos, assim, se você parar para olhar atentamente a filosofia por trás de cada etapa, ele faz isso o tempo inteiro, assim, que é, nesse caso específico, a gente gerou um monte de solução lá na etapa 2, a gente vai criticar todas elas ao mesmo tempo, e aí a gente vai construir em cima dela para depois a gente tomar a decisão. Então percebe que a colaboração vai aparecer, e a gente vai ter a oportunidade de ver cada uma das soluções. Se fosse por esse método antigo, método tradicional, na verdade não é nem antigo, é um método mais tradicional que a gente faz, a gente ia descartando as ideias e a gente talvez não fosse ver, por exemplo, a primeira solução, que talvez tivesse bons insights para a gente gerar a nossa solução final. Então, o dia de decidir, a gente faz isso. A gente vai pegar aquelas ideias lá da etapa 2, todas as que a gente montou, e a gente vai olhar uma para uma, criticar em cima dela, para depois tomar uma decisão de como é que vai ser a nossa solução efetivamente. E isso faz com que a nossa solução seja mais madura e que tenha conseguido captar todas as ideias de todo mundo envolvido no projeto. E aí, realmente, a colaboração e a cocriação aparecem na solução. E aí, como é que a gente faz isso nessa etapa? Bom, vai ter o facilitador, que ele vai mostrar a etapa, solução por solução, ele vai destacar os pontos de destaque, vai explicar cada um. Vai ter o cronômetro visível, porque você vai ter 3 minutos para cada solução de novo, porque tem essa coisa do tempo para que as pessoas elas tentem ser mais objetivas e mais focadas no que elas estão fazendo e não dispersar tanto. Por isso que são tempos curtos, inclusive. E o time vai falar sobre as ideias que se destacam, vai comentar, e aí vai ter o escritor, o responsável por anotar as ideias sacadas em cada post-it em relação a todas essas nossas ideias. Depois disso, você vai anotando os post-its, você vai colando as soluções junto, você vai ter um novo mapa visual. Lembra que é a documentação viva. Então a gente tem o que a gente realizou visualmente do primeiro dia, do segundo dia, e agora no terceiro que a gente está incluindo em cima das nossas soluções. Depois que a gente fez isso, o problema do grupo aparece de novo. Poxa, como é que a gente vai decidir quais são os melhores? A gente criticou, a gente pontuou, como é que a gente faz? Lembra que eu falei que se eu for uma pessoa que tem um perfil mais de líder, eu consigo conduzir a conversa e levar para aquilo que eu acho que faz mais sentido. Ou se eu for o chato do grupo, eu também consigo levar, porque eu vou ficar pentelhando tanto a vida de todo mundo, que as pessoas vão falar, tá bom, vamos fazer isso, porque senão a gente não vai sair nunca dessa reunião. E não é a melhor decisão tomar essa, não é? Decisão por consenso, às vezes não é a melhor decisão. Então a gente tem que fazer com que apareça a opinião de todo mundo de uma forma que seja rápida e eficiente. E aí a gente usa a votação Zen, e agora eu vou explicar ela mais no detalhe para vocês, porque eu já falei dela brevemente lá na etapa 1, lembra? Então agora eu vou falar especificamente como é que essa votação Zen funciona. Primeiro, ninguém discute nada, porque todo mundo já teve a oportunidade de falar e criticar quando estava todo mundo falando isso. Quando chega na votação Zen, você vai colar nas opções que você acha que faz sentido, você vai lá e cola as bolinhas. E aí tem vários jeitos de usar essa técnica, tá? Você pode, por exemplo, para a melhor ideia vai ser 3 bolinhas, para a segunda melhor ideia vai ser 2, para a terceira vai ser 3, por exemplo, tá? Você pode fazer tipo usando a técnica 01. Se eu acho importante eu coloco uma bolinha, se eu não acho importante eu não coloco, e eu tenho infinitas bolinhas. Ou você de repente pode fazer até com bolinhas coloridas e tornar a votação Zen mais crítica. Eu tenho que colocar bolinhas verdes para as coisas que eu acho positiva, bolinha vermelha para coisas que eu acho negativa. E aí eu tenho oportunidade de falar
sobre aquilo, tanto pelo viés positivo quanto negativo. Vai depender muito do que faz sentido para o projeto. Nesse momento aqui, o que a gente usa, a técnica que a gente usa é colocar ou essa de 3, 2, 1, que eu falei, ou de repente aquela 0, 1. Cola uma bolinha ou não cola uma bolinha, certo? E aí, depois que você faz isso, o que é legal também da votação Zen, ou mais do que a votação Zen em si, do processo Design Sprint, é que o tomador de decisão aparece aqui fortemente, tá? Percebe que tem os votos da equipe, que são os votos normal, e tem os votos do tomador de decisão, ou o líder, ou seu chefe da equipe. Por que é importante considerar o tomador de decisão? Porque é o cara que vai levar o seu projeto para frente. É o cara que vai, se ele for o dono da startup ou da empresa, é ele que começa a vender o seu projeto, começa a prospectar mais coisas para esse projeto andar. Se ele é o gestor, de repente, do departamento, ele vai levar o seu projeto para frente para ele que seja aprovado pelos próximos departamentos que precisam aprovar para o projeto ir para frente. Então o tomador de decisão precisa estar envolvido. Só que o que acontece na dinâmica do Design Sprint é que primeiro os especialistas votam e aí o tomador de decisão, quando for votar, ele vai olhar para esse visual e ele vai, mesmo que ele dê votos diferentes, ele sabe por onde os especialistas estão pensando. E aí pode ter uma conversa e um alinhamento entre as pessoas. E aquilo que não é óbvio, de repente, para o tomador de decisão, em relação ao que a equipe pensa, ou de repente não é óbvio para a equipe o que o tomador de decisão está considerando para tomar aquela decisão. E aí é uma oportunidade de alinhar a equipe, incluindo o tomador de decisão. E aí ele aparece nesse momento fortemente, inclusive o voto dele tem peso maior, porque ele é o cara que vai ter que bancar a sua ideia para ela seguir em frente, certo? Por isso que ele é importante considerar a voz do tomador de decisão, assim como a da equipe, e aí todo mundo tem a oportunidade de se expor nesse momento e conversar e alinhar. Depois que foi tomada essa decisão e foi considerada a visão do tomador de decisão, às vezes não vai ter nenhuma discussão porque todo mundo se alinhou e para o tomador de decisão também faz sentido o que a equipe está pensando. Às vezes é muito diferente e aí vale uma pausa e conversar para entender os prós e contras de ou escolher um caminho X ou um caminho Y, certo? E aí você toma uma decisão em relação a isso. Depois que você faz isso, o que eu faço com as 10 vencedoras agora, né? Tipo, pra onde que eu vou, Carla? Bom, é bem simples, na verdade. O que você vai fazer agora, para ocupar bem o dia 3, você vai construir um storyboard do seu serviço, ou se for seu produto, a sequência mesmo do fluxo de tela, se for um serviço, a sequência desse serviço. Então, tipo, é hora de trabalhar para chegar no resultado, porque na etapa 4 você vai prototipar a solução em alta fidelidade, você não tem tempo para tomar decisão, então as decisões têm que ser tomadas todas no dia 3, tanto a decisão de serviço, se for uma sequência de passos, né, até o serviço acontecer, ou se for um produto digital, a sequência de tela, a sequência de fluxo, como é que isso vai funcionar, mas você tem que tomar essas decisões na etapa 3, a etapa 3 é para você tomar todas as decisões em relação à sua solução, é o momento de chegar na solução. Lá na etapa 2 a gente ideou a solução, a gente deu oportunidade para todo mundo se expor, mostrar o que pensava, agora a gente vai juntar todas essas visões e vai tomar uma decisão e vai fazer a sequência exata de como as coisas vão funcionar, porque na etapa 4 a gente só executa para tornar aquilo real, tornar aquela experiência real, a gente não toma mais decisão, certo? É isso que a gente faz na etapa 3. Aí a gente chegou na etapa 4, que é a etapa de prototipação. Prototipar, de tornar aquela solução que a gente construiu na etapa 2, que a gente decidiu e refinou na etapa 3, real. Ou pelo menos simular a experiência para o usuário, certo? É uma etapa que a gente fala que é sobre ilusão. Eu sei que esse slide deixa você angustiado, tá? Mas eu já vou trocar ele rapidamente. O que eu quero mostrar para vocês aqui é um mindset de que você vai criar uma experiência simulada de que aquilo pareça o seu produto ou o seu serviço, mas não vai ser óbvio, porque vai ser só um protótipo, serve para tornar o seu produto, na verdade, melhor, a sua decisão melhor, mas serve para você já validar várias coisas. Então a gente vai criar uma ilusão para o nosso usuário de que ele está usando realmente o nosso produto ou passando pelo nosso processo de serviço. E aí as pessoas sempre me perguntam se é baixa ou alta fidelidade. Considerando produto digital, é alta fidelidade. E alta fidelidade tem essa carinha de produto mesmo. Então o usuário vai achar que ele está lidando com um produto de verdade. Não precisa ter, de repente, nesse momento, a não ser que você precise validar isso, né? Mas não precisa ter a questão dos inputs e tal. Se for produto digital, você consegue fazer só o fluxo de telas, testar a experiência, etc e tal. Mas se você tiver que testar inputs e tal, você vai ter que fazer um jeito de fazer isso. Por isso que eu disse que esse dia é muito corrido, porque você tem que produzir muita coisa, você tem que produzir um protótipo de alta fidelidade, porque você vai testar com o seu usuário no outro dia. Então é importante ter isso em mente, porque vai ser uma etapa bem corrida e aí você vai precisar da ajuda de todo mundo da equipe. Não é só o designer que trabalha nessa equipe, nesse dia, tá? Todo mundo da equipe vai trabalhar.
Todo mundo vai pôr a mão na massa e vai ajudar a construir esse protótipo. Um jeito de fazer isso, primeiro, é ter em mente que você tem que ter o mindset da prototipação na equipe inteira. E o que é esse mindset da prototipação? Do perfeito para apenas o suficiente, do longo prazo para apenas a simulação temporária. E você tem que entender que o protótipo, ele é uma parte do processo, ele não é um entregável, ele serve para tornar o seu produto melhor. Então por isso que você prototipa, para você validar alguma coisa, testar alguma coisa antes de construir o produto. Esse mindset tem que estar claro para a equipe. Tendo isso muito claro e muito forte na equipe, o que você vai fazer é, primeiro, escolher a ferramenta certa. Inclusive, se você lê o livro do Design Sprint, eles falam que você pode usar o PowerPoint para fazer produtos digitais, por exemplo. Porque você consegue simular a experiência num PowerPoint que você linka as coisas. Você só desenha as telas lá muito bem, cria os links e você consegue simular o produto, principalmente se for um site, né? Até no app dá, mas às vezes no app vale mais a pena usar outras ferramentas mais modernas, como Marvel, como InVision, que você consegue testar no próprio celular e fica mais interessante. Mas o fato é que você tem que escolher ferramentas que você seja muito ágil para trabalhar. Ou, de repente, ferramentas colaborativas. Considerando o produto digital, que é mais a minha área, que eu trabalho bastante, eu consigo passar bastante informações para vocês. Por exemplo, é legal usar o Figma, porque o Figma é uma ferramenta colaborativa. Todo mundo consegue trabalhar ao mesmo tempo no mesmo arquivo. Então, é legal, figma.com, o site. Também dá para usar o Sketch, que é uma ferramenta que trabalha com símbolos, dá para usar o próprio Adobe XD, que já cria os protótipos. Você pode usar a ferramenta, na verdade, que faz sentido. Sei lá, eu normalmente, quando estou fazendo design sprint, como eu sei que é só um protótipo e é para testar e eu tenho só 8 horas para fazer isso, às vezes eu uso o Illustrator, porque eu sou muito rápido no Illustrator. De todas essas ferramentas que eu falei, a que eu sou mais rápido é o Illustrator porque é a ferramenta que eu uso há mais tempo. Então eu conheço ela há mais tempo do que o Sketch, porque o Sketch veio depois, por exemplo. Eu também uso o Sketch, mas se for comparar a minha velocidade de trabalho nas duas, eu sou mais rápido no Illustrator simplesmente porque eu tenho mais experiência no Illustrator. Talvez até o dobro de tempo, se for parar pra pensar. Mas o fato é, num sprint, você tem que usar a ferramenta que você é mais rápido, porque você tá só querendo simular temporariamente a sua experiência para validar se essa ideia faz sentido ou não. Então tenha isso em mente. Feito isso, você tem que quase entrar como se fosse um jogo, você tem que dividir e conquistar para conseguir dar tempo de fazer tudo. Então assim, normalmente quem tiver mais um perfil de designer vai ser os makers, normalmente vai ter. Se você tiver 2, é bom, né? Você vai fazer com que essas pessoas trabalhem especificamente em desenhar a tela ou construir o serviço, se for uma coisa mais específica do serviço, mas é os caras que vão pôr a mão na massa. Vai ter o detalhista e o redator vai cuidar dos detalhes, se os labels estão certos, se o padrão está sendo seguido, se as cores estão adequadas, se está a mesma cor em todas as telas, por exemplo. O redator tem que escrever textos, né, se for um produto digital. Coletor de ativos é quem precisa, preciso coletar uma imagem para colocar aqui, preciso coletar um ícone para colocar aqui, ele vai te ajudar com isso, e vai ter o moderador, que é o cara que vai estar fora de construir o protótipo, ele vai estar preocupado em construir a entrevista com o usuário que vai ser aplicado na etapa 5. Então ele vai estar preocupado em como que ele vai moderar essa entrevista, como é que vai, que perguntas que ele vai fazer, como é que ele vai sequencializar as tarefas que o usuário vai fazer nesse produto, por exemplo. E aí eu estou dando um exemplo de produto digital, mas pense que você pode simular a experiência em qualquer coisa que você esteja construindo, desde que você entenda como é que você constrói esse protótipo que pareça real, mas ele não é. Um exemplo, para quem tiver curiosidade, assiste o filme The Founder, ou Fome de Poder em português, que é aquele filme sobre o McDonald's. Lá naquele momento aparece eles prototipando a cozinha do McDonald's, é um trechinho do filme de 3 a 4 minutos, é maravilhoso, porque eles prototipam com giz, né? Tipo, eles desenham isso e é fantástico porque você consegue ver uma solução barata e simples e as pessoas testando o espaço e como elas se deslocam naquele processo. Então é bem legal. Então tenham em mente que prototipar pode ser qualquer coisa. Você pode prototipar qualquer coisa desde que você simule a experiência. Falo mais do digital porque é mais a minha área, onde eu aplico muito design sprint, certo? Muito bem. Feito isso, a última coisa que você faz nesse dia, depois que o protótipo está pronto, você refina ele e você testa com um moderador. O moderador vai lá testar o produto, testar a entrevista que ele montou, as tarefas que ele sequencializou, ver se funciona tudo, se precisa fazer algum ajuste. E aí você fecha a etapa 4 do Design Sprint. Ela é bem corrida, ela parece curtinha porque eu mostrei poucos slides, mas é uma etapa muito mão na massa e você tem que trabalhar muito para conseguir executar. Enquanto as outras etapas são etapas mais de ideação, de etapas mais de tirar a ideia da nossa cabeça e tornar ela tangível, aqui você começa a construir mesmo essa ideia. Então ela é muito corrida, é uma etapa bem cansativa, na verdade. Você sai bem cansado, considerando todos os dias, é o dia que eu acho que você sai mais cansado de todas as etapas, certo?
Aí a gente chega na etapa de validar, e na etapa de validar, você valida com usuários reais, certo? Pessoas de verdade que tem a ver com o seu produto e que tem a ver com o público, que são as personas do seu produto. Então você vai convidar elas, lembra lá no dia 2 você convidou elas, você confirmou com elas o horário, como a gente fala no livro, e aí elas vieram pra cá. E aí você traz elas pra cá também, certo? Pra elas testarem com você, já que elas confirmaram. E a hora de a gente validar as coisas que deram certo ou deram erradas. E no Design Sprint, a gente sempre espera que você corra alguns riscos a mais do que se fosse num produto. Porque senão não vale a pena fazer um Design Sprint, né? Porque se você quer validar coisas, é importante que você corra riscos, por quê? Porque se você correr riscos, você gastou pouco tempo com isso. E aí se você descobrir que aquilo que era muito arriscado realmente não dá pra fazer, que bom que você descobriu num teste, né? Que bom que você descobriu num sprint, você não descobriu lá na frente. Então, às vezes é bom correr alguns riscos no Design Sprint para você poder ter mais validações de coisas que você nem esperava. Ou, não, aquilo era muito arriscado daquele jeito, mas se a gente mudar um pouquinho o caminho, vai dar certo. Então é super importante ter isso em mente. Aí, beleza, tendo isso em mente, o que você tem que me perguntar é, com quantos usuários testaram? Você lembra que lá na etapa 2 eu já dei um spoiler, eu falei que era com 5. Mas da onde é que vem esse número mágico, Carla? Tipo, por que 5? Qual é a magia do número 5? É porque é ímpar? É porque é primo? Enfim, por que 5? E aí, vem de um gráfico, de um estudo muito famoso do Jacob Nielsen. O Nielsen, para quem não conhece, ele é um cara de usabilidade, ele é reconhecido internacionalmente sobre usabilidade, ele tem uma consultoria que é a Nielsen Norman Group, e ele fala muito sobre usabilidade, e aí ele fez uma pesquisa, ele construiu um estudo super sério, que é esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, é o resumo do estudo dele, que mostra que com 5 usuários você consegue achar 85% dos erros do seu produto nas tarefas que você testou. Então vale muito mais a pena você testar com 5 usuários do que você testar com 15 que toma 100, porque você vai gastar 10 usuários para achar só 15% dos erros. Então não é muito inteligente, vale muito mais a pena você testar com 5, depois de repente corrigir, evoluir, aí testar com mais outros 5 usuários, corrigir, evoluir, testar com 5 do que fazer 3 ciclos, né? Do que fazer um ciclo direto. E ainda mais no Design Sprint, como a gente só tem um dia, não dá tempo de fazer com mais do que 5. Então ele se encaixa perfeitamente, porque você vai ter uma porcentagem muito boa de descobrir erros e coisas que não funcionam no seu produto. Ao mesmo tempo, ele cabe num dia pra gente fechar o sprint, porque você vai gastar mais ou menos entre uns 40 minutos, 1 hora com cada usuário que você vai testar, certo? E aí, como é que funciona o teste? O ideal, que o livro recomenda, é que você tenha uma sala de entrevista, que você tenha uma câmera que esteja sendo filmada, que a sala de sprint tenha uma TV que você consiga conectar nessa sala de TV, como está aqui nesse desenho, e aí todo o time fica lá olhando esse streaming ao vivo da sala de entrevista e fica tomando notas, e na outra sala fica o usuário, o protótipo e o moderador, certo? Vai ficar o usuário testando o seu protótipo e o moderador fazendo a moderação, beleza? E aí vai ter isso. Se não der para fazer isso, você tem que sempre não usar a sala de sprint, você filma e depois mostra para o usuário, assim. Mas esse é o ideal, porque pra gente conseguir aprender e assistir junto ao mesmo tempo. Porque é isso que eles falam. Você assiste junto, você aprende junto. Senão sempre vai ter um delayzinho. Mas se não der pra fazer, você filma na hora que você tá fazendo, você traz o vídeo enquanto você tá filmando com outro grupo, fica analisando e também dá pra fazer. Não é uma coisa impossível de realizar se você não tiver esse ambiente ideal, que é o que o Design Sprint sugere, certo? Muito bem. Como eu já falei, você vai assistir juntos, você vai aprender junto. E se você vai aprender junto, você vai ter mais ou menos uma estrutura na sala do sprint, porque lembra que a documentação que a gente tem de todos os dias, agora a gente tem essa parte também. Nesse dia aqui, a gente vai ter lá os nomes dos nossos usuários e as tarefas que eles tinham que realizar e como é que deu certo, se não deu certo. E aí você vai tomar notas e aí você pode usar, por exemplo, post-it de cores diferentes para indicar se a coisa é positiva ou negativa. Ah, configurou uma nova conta com sucesso, tipo, deu certo. Conseguiu fazer uma busca, deu certo. Não é realmente uma boa combinação para minha empresa. Ele disse isso, tipo, enquanto ele estava testando. Nossa, então a gente tem que rever o nosso produto, porque se todos os usuários falarem isso, talvez nossa ideia não seja tão boa, mesmo ele tendo conseguido realizar as tarefas. Então, isso é super importante, certo? Aí, depois disso, depois de você testar com todos os usuários, você vai procurar padrões, você vai tentar entender o que são o que deu certo, o que foi positivo que aconteceu várias vezes, o que deu negativo que aconteceu várias vezes, e descobrir o que você tem que seguir em frente com esse design sprint e o que você tem que abortar. E aí pense que você aprendeu tudo isso muito rapidamente, em muito pouco tempo, né? Então, tipo, por isso que é legal. E aí, por onde é que termina o design sprint? Bom, por incrível que pareça,
Óbvio, termina no fim. Mas por que tem esse slide? Na verdade, é para enfatizar algumas coisas importantes sobre o design sprint. Primeiro de tudo, sempre vai ter um vencedor. O que eu quero dizer com isso? Se você validou a sua ideia e deu tudo certo, que bom, você pode seguir em frente com ela. Se você não conseguiu validar, ou a solução que você fez, ela não foi bem aceita pelo público, que bom também, porque significa que você não vai ficar perdendo tempo com uma ideia ou com uma solução que não vai te levar a lugar nenhum e que você descobriu isso em 5 dias apenas. Então, assim, sempre quando você começar o design sprint, explica para as pessoas que ele pode dar certo ou ele pode dar errado e não tem problema, porque sempre vai ter um vencedor. Se a gente descobrir que aquela solução não serve, que bom, a gente já vai descartar ela e tentar fazer outra. Se a gente descobrir que aquela solução serve, a gente vai seguir com ela e vai melhorar e vai fazer os improvements que a gente precisa e vai seguir com ela. Então, assim, depois do design sprint, se validou ou não validou, a gente sempre vai sair com uma resposta de lá. E como a gente sai com uma resposta, sempre a gente vai ter um vencedor no design sprint. Isso é super importante para que as pessoas não caiam na questão de achar que você tem que sair com uma solução que funciona do design sprint. Às vezes você vai descobrir que aquela solução não serve. E isso é uma resposta muito útil, porque você não vai seguir com aquela solução, já que você descobriu em 5 dias que ela não vai servir para nada, certo? Então isso é super importante, porque senão as pessoas têm expectativas de que sempre que elas participam do design sprint, elas vão sair com uma solução inovadora, com uma solução genial. Não, na verdade, você vai sair com uma resposta. Você sempre vai ter uma resposta no design sprint, seja ela boa ou ruim. Então isso que é o importante de entender do design sprint. A gente sai com respostas, a gente não sai talvez com soluções que funcionem. Talvez a gente saia, se deu tudo certo, que bom, é só a gente seguir em frente com essa solução. Se não, a gente descarta essa solução que a gente descobriu que não funciona e vai fazer de repente um outro design sprint para tentar produzir uma outra solução ou seguir um outro caminho, certo? E aí, uma coisa muito legal do design sprint é que ele acelera o processo de aprendizado. É um atalho, na verdade. Porque você não constrói nada, você nem lança o produto ou o serviço e você já aprendeu alguma coisa, porque você fez a ideação, você fez esse processo, você foi lá aprender no final. Então ele é um atalho para você aprender logo alguma coisa sem precisar lançar o seu produto no mercado. Isso é muito legal porque faz com que você tome decisões melhores quando você for realmente construir o seu produto. E aí você pode voltar para a etapa de ideação até que você tenha segurança suficiente para levar o seu produto para o mercado ou que faça sentido naquele momento. O processo de design sprint é um processo iterativo. E aí aqui é sempre um momento que as pessoas me perguntam várias vezes: Carla, quantos sprints eu posso fazer? Não tem essa resposta de 1 milhão. O que eu posso é te dar cenários que façam sentido para você. Se você está começando um produto, está começando um serviço, está começando uma startup, provavelmente você tem muitas dúvidas e talvez nesse momento vale a pena fazer vários design sprint, não em sequência, mas numa frequência mais rápida, um por mês, um a cada 15 dias, dependendo das dúvidas que você tem, porque você está tem várias perguntas para responder. Então, você tem vários desafios até você conseguir tomar uma decisão. Se você é uma empresa mais madura, já tem um produto no mercado, já tem tração, você tem uma dúvida, ou você não sabe que caminho seguir naquele momento, mas você não vai desconstruir completamente o que você fez, talvez você faça um design sprint e você não precise fazer outro no curto prazo, talvez só no médio. Então vai depender muito do contexto. Lembra que quando você tem que fazer um design sprint, são aqueles 3 momentos que eu apresentei lá nos primeiros slides. Quando as apostas são muito altas, quando você tá preso e quando você não tem tempo. É um dos 3, entendeu? Tipo, se você tá nessa situação, vale a pena fazer um design sprint. Caso contrário, vale a pena você seguir essa sequência normal de projeto. Na verdade, o design sprint serve para você acelerar o seu processo de aprendizado e tomar uma decisão mais acertada. Basicamente isso que você tem que ter em mente, mas é um processo iterativo, você pode voltar nele várias vezes, certo? Bom, Carla, eu adorei esse tal de design sprint, eu quero aprender mais, onde é que eu consigo mais informação, como é que eu faço, o que eu faço na minha vida para conseguir saber mais. Primeiro, antes de tudo, um clássico, leiam o livro do Sprint, que é esse livro aqui, ele já tem em português, é o livro de Jake Knapp, aquele moço que eu mostrei lá na frente, e é importante que você leia o livro e tente aplicar do jeito que ele foi, para depois você entender como é que faz sentido ou não aplicar o método, certo? Tá, Carla, mas eu não queria gastar dinheiro com livro. Onde é que eu acho outro lugar? Outro lugar que eu acho informação? Tem o site, se você escrever lá no Google, né? Design Sprint Google Developers, você vai conseguir achar esse site que é o developers.google.com/design sprint. Lá tem um monte de informações que é como o Google mesmo, daí a empresa aplica o método, eles têm vários
como facilitar workshops mais curtos, como criar essa cultura de design sprint. Tá, Carla, eu queria informações através de vídeo. Você entra no YouTube, lá no YouTube você vai ter o canal da GV, da Google Ventures, youtube.com/gv, e lá tem vários vídeos que explicam etapas, dicas sobre o design sprint, certo? Tá, Carla, eu quero outro lugar de informação. É o último, gente, não vai ter outro, certo? Tem esse aplicativo, Duco, ele é um aplicativo bem legal que ajuda você a entender melhor o design sprint, certo? A fazer com que ele funcione em várias... como que você usa ele em cada dia, quais são as etapas, os tempos, é bem legal. É um resumo, na verdade, do livro. Ele é baseado num livro, ele só foi transformado em aplicativo, não é oficial, mas é bem legal a informação, certo? Muito bem, falta falar com vocês ainda sobre uma coisa e eu quero voltar aqui, ó. Nesse slide aqui, que são as 5 etapas, certo? O que eu quero mostrar para vocês nessas etapas aqui? Lembra que eu falei lá no início que dá para aplicar o design sprint de outras formas? Então, jeitos que eu já apliquei design sprint em 3 dias. Nossa, cara, você encurtou mais ainda. Encurtei porque eu trabalho com startup normalmente precisa das coisas bem rápido. A única etapa que eu não encurtei foi a etapa de prototipação, que é essa etapa aqui, ó, é a etapa 4, tá? A etapa 4 eu sempre deixei ela com um dia porque ela é muito corrida, e aí todas as outras etapas, ao invés de ser um dia inteiro, eu encurtei ela para meio período, e aí eu consegui executar o sprint, certo? Fiz algumas adaptações, fiz algumas mudanças, mas dá para encurtar a etapa 1, 2, 3 e 5 em meio período. A etapa 4 eu não consegui encurtar ela, porque é uma etapa muito corrida, como eu já falei. Outra forma de trabalhar também o design sprint que eu já fiz e funcionou foi a gente realizar a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3 numa imersão, e aí elas ser em 3 dias, e aí a etapa 4 e a etapa 5 elas acontecerem em outro momento, porque como a etapa 4 é de prototipação, dá para colocar só os designers para trabalhar nisso, não fica tão imersivo como é o design sprint, mas você consegue convencer as pessoas de fazerem a etapa 1, 2 e 3 bem aprofundada, aí você dá uma semana para você realizar, e você pode até realizar a etapa 4 com mais folga, né, para você construir esse protótipo, não precisa ser tão corrido, e aí você valida no outro dia. Eu já fiz isso, tipo de segunda, terça e quarta, eu trabalhar na etapa 1, 2 e 3, aí lá na quinta-feira, a gente, da outra semana, então praticamente deu uma semana, né, a gente validar o protótipo que foi construído, com os ajustes, com as pessoas que participaram, e na sexta fazer a validação, e aí meio que o processo do design sprint usa 2 semanas, mas picado, 3 dias de uma semana, 2 dias de outro, funciona também, pelo menos eu já consegui aplicar em situações que eu precisei fazer essa quebra, porque era como daria para aplicar o design sprint. Então assim, minha recomendação, apliquem o design sprint do jeito que ele foi concebido e depois façam as adaptações que façam sentido para o contexto que vocês trabalham, para o projeto que vocês têm em mão, certo? Espero que vocês tenham gostado. De novo, para vocês me acharem nas redes sociais, é Carla Deboni em qualquer uma delas. Obrigado por terem acompanhado essa palestra. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês querem conversar comigo sobre design sprint, eu adoro conversar sobre isso, adoro tirar dúvida, adoro saber das experiências das outras pessoas. Por favor, me procurem. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bom para vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.